Este vídeo foi patrocinado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Olá pessoal, sou Damião Alcântara e neste vídeo vou apresentar a vocês o povoado Pedrão, raízes de Olho d'Água das Flores, Alagoas. Segundo informações, casas antigas que remontam os séculos 18 e 19 comprovadamente existiram no povoado, o que torna fato a antiguidade do mesmo em relação à cidade citada, que teve seu início por volta de 1948 com a chegada de Ângelo de Abreu na região, que antes era apenas um ponto de parada na choupana de Padre Antônio Duarte, nas proximidades de um olho d'água, ou uma mina d'água como chamam, embaixo de um pau d'arco que na época de sua floração tinha as águas do mesmo cobertas por pétalas das flores da árvore, fato que deu origem ao nome da cidade, Olho d'Água das Flores. Voltando ao caso das casas antigas, uma dessas era de Dona Eulália ou do senhor Calixto Anastácio. Estas casas não existem mais hoje em dia, pois foram demolidas antes de 1930 e estas famílias deixaram o Pedrão e passaram a viver em Olho d'Água das Flores. Documentos como estes comprovam a historicidade do povoado Pedrão. Em um desses, na compra e venda de lotes de terras, é citada a data e local que já se chamava Pedrão, mesmo antes de 1930. Assim como este de 1927 e outros registros de documentos que nos foi enviado para fim de comprovação da antiguidade do povoado. Todos os documentos apresentam dados importantes como data dos exercícios, nomes dos compradores, localidade, moeda corrente, etc. Algumas casas, mesmo mais novas, são historicamente conservadas, como esta que você está vendo, pertencente hoje a Diego Neres. Estas fotos da mesma casa de Diego, em diferentes tempos da história do povoado, nos dá uma noção da antiguidade do mesmo. Veja que nesta foto não há sequer uma casa vizinha à residência, assim como nesta outra. O que vemos é a serra como fundo da então atual casa de Diego. Já nesta, há outras casas vizinhas e notamos a rua principal ainda sem calçamento. Outras fotos mais recentes, porém de algumas décadas atrás, enriquecem o acervo de registros antigos da localidade, como estas que você está vendo. Localizado entre uma serra e uma área arenosa denominada Areia Branca e as margens de uma bela lagoa que corre no sentido do sítio Areia Branca, formou-se então o Pedrão da Conceição por volta de 1800 ou pouco antes. E em virtude de haver uma gigantesca pedra na região da Areia Branca e que devido ao seu tamanho e altura, muito se assemelha a uma colina. E tomando essa grande pedra como referência, os moradores nomearam o povoado de Pedrão. E é para esta grande pedra que nos direcionaremos agora, pois ela deu origem ao nome do povoado, sendo historicamente muito importante para os moradores da região. E a proprietária Dona Lucila nos concedeu a honra de sua presença na visita à Colina Rochosa. Fica registrado que esta é uma propriedade privada e só deve ser visitada com a permissão da proprietária. Dona Lucila, que esbanja simpatia, também coopera com a historicidade do município com grupos de reisados e danças culturais. O nome do povoado veio a ter outra alteração com a construção, mais tarde, de uma capela à Nossa Senhora da Conceição, e então Pedrão passou a ser chamado Pedrão da Conceição. E o motivo da construção dessa capela é no mínimo muito curioso, pois de acordo com relatos do senhor Manezinho Calixto, a origem dessa capela que deu origem ao nome do povoado é de arrepiar. Conta-se que está ligada à existência de duas moças que foram tomadas por espíritos imundos ou demônios e que deram muito trabalho ao vigário responsável pelos atos religiosos da região. Pelo que contam, o vigário tentou exorcizar sem êxito os demônios que possuíram as moças. Pelo que dizem, ao invés de exorcizar, o vigário foi ridicularizado e ultrajado pelas duas jovens possessas, tendo sido espancado e cuspido no rosto. Mas elas não pararam por aí. Puxaram sua barba e ridicularizaram as palavras do vigário em uma longa discussão com o mesmo. Pelos relatos, as moças endemoniadas
corriam sobre as cercas de pau a pique sem se machucar. No final de tudo, o padre encontrou uma solução para o caso. Construiu uma capela a Nossa Senhora da Conceição para afugentar os demônios e a paz reinou no povoado. Há também relatos da passagem de Lampião por esta região nos tempos de vida do Senhor Calixto. De acordo com o que se conta, o capitão Virgulino, que visitou no mesmo dia e nesta ordem Olho d'Água das Flores, Pedrão e Capim, que hoje é conhecida por Olivença, nesta ocasião queimou a lã e o automóvel do Senhor Calixto, causando prejuízo a alguns moradores da região. O comércio do povoado também tem se desenvolvido e crescido para suprir as necessidades dos moradores, que só em caso de produtos inexistentes no povoado se dirigem à cidade para obtê-los. É notório que o progresso chegou ao povoado Pedrão nos últimos 3 anos em relação a todo o seu período de história. Aqui podemos citar, por exemplo, a reforma da Escola Ponciano Machado, a reforma do Ginásio de Esportes, a construção de um novo posto de saúde, a implementação dos refletores no campo de futebol, a revitalização da praça principal, o início da reforma e a revitalização da lagoa e o tão sonhado asfalto, este em fase de conclusão, ligando o povoado Pedrão à cidade de Olho d'Água das Flores. Tudo isso se traduz em progresso e qualidade de vida. Durante as gravações, conversamos com alguns moradores e notamos a satisfação e o sentimento de gratidão de todos com estes avanços do povoado Pedrão.